Voltamos ao Gente.com hoje falando sobre violência com um dos maiores pesquisadores dessa área no Brasil, o sociólogo Pedro Baudet. E há pouco a gente estava falando sobre as causas, sobre as medidas que são tomadas. E eu queria citar exemplos, Pedro, de uma maneira bem prática. Onde a gente está errando? Porque a gente fica insistindo em algumas teclas que, historicamente, já mostraram que não dão resultado, na medida em que há esse crescente, essa evolução das taxas de violência. Veja, nós temos uma questão que é de fundo e que é cultural. Isso significa que as agências responsáveis pela nossa socialização, família, escola, enfim, todas as instituições, elas de alguma forma não estão conseguindo, ou estão conseguindo de forma muito lenta, porque é isso que tem acontecido, mudar a nossa subjetividade, ou seja, internalizar uma outra forma de entender o que é a vida em sociedade, o que significa lidar com conflitos, enfim, significa, não é a falha somente de uma parte, é um conjunto, uma vez que nós vivemos sociedade fala de um conjunto de instituições, nesse conjunto de instituições. Que passa um pouco pelo egoísmo, por querer prevalecer o meu desejo, sim. o meu interesse. Aí temos duas outras coisas, que é um fenômeno mundial, que é o egoísmo, que é o consumismo, e que acabam fazendo com que as pessoas pensem muito mais em si do que no outro. Em outros países onde houve essa pacificação, não é pacificação na base da cacetada, na base da... Não, é pacificação porque os indivíduos internalizaram o autocontrole, como diria o Elias, Tá. Isso já tem impactos negativos, imagine num país como o nosso, onde isso não foi devidamente internalizado. Então temos sim um aumento da quantidade de violência circulante, digamos assim. Mas temos principalmente, Mira, isso é que é fundamental, uma espécie de desequilíbrio entre aqueles que sentem a violência efetivamente e aqueles que sentem medo. Era aquilo que nós dizíamos, de que hoje, se nós formos medir, como aconteceu no Rio, ou como acontece em São Paulo, são as pessoas que moram nos lugares onde há menos possibilidade de vitimação, que têm mais de serem vitimadas, que têm mais medo. Então, quer dizer, o pessoal do Batel tem mais medo que o pessoal da cidade industrial. Isso aqui em Curitiba, bairro Nobre de Curitiba. No caso de Curitiba. Tá, mas tem fundamento esse medo? Quando você coloca isso, você chama atenção para quê? Então, é importante destacar que, mais uma vez, nós estamos lidando com a violência, ou falando de violência, usando o termo violência de forma muito difusa. Não é isso? Porque, vejam, são aquelas pessoas que vivem em regiões vulneráveis, onde há uma taxa de homicídio e de outros crimes muito alta, que já são, de certa forma, abandonadas por aquele Estado que deveria protegê-las, não são as que se sentem mais inseguras, porque elas, de alguma forma, precisam internalizar isso nas suas rotinas, sem o que elas não vivem. Por outro lado, uma outra parte da sociedade que tem muito menos possibilidade de ser vitimada, acaba olhando para essa população que é vulnerável como a população mais perigosa. E aí, claro, a gente fica preso nessa discussão sem conseguir observar aquelas outras que eu havia chamado a atenção. Essas questões que são mais estruturais, mais institucionais. E veja, claro que estamos falando de um conjunto de instituições, mas hoje no Brasil é fundamental uma reforma dessas instituições que estão de frente na lida com os homicídios, na lida com o crime, que é o sistema de justiça criminal. Tá, isso você quer chegar onde? Por exemplo, tá, no senso comum, o que os cidadãos querem, o que todo mundo diz, precisamos de mais polícia nas ruas, precisamos ter essa sensação de segurança, na medida em que você vê o policial, você tem mais essa sensação, precisamos de uma justiça que funcione. Quer dizer, isso, na sua opinião, não são fatores fundamentais para o controle? São fatores muito importantes e a reforma dessas instituições são fundamentais. Porque, veja, a polícia no Brasil, ela sempre existiu para defender privilégios. Ela existiu para defender o Estado e não a sociedade. Essa relação tem que ser invertida. E aí isso significa não somente reformas ou maquiagens ou mudanças cosméticas na estrutura do sistema penitenciário, da justiça criminal, e do judiciário e das polícias, mas mudanças em profundidade. Nesse momento está sendo muito discutido. As categorias de base das polícias entendem isso. Eu estou falando guardas municipais, policiais civis, policiais militares e policiais federais têm discutido a necessidade de mudança,
Porque quase sempre eles também são vítima de um conjunto de processos em que não são respeitados os seus direitos, não são respeitados. E aí, como é que essas pessoas podem, na verdade, lidar com direitos? Nesse momento, essas pessoas estão discutindo com muita intensidade a PEC 51, que fala em quê? Desmilitarização, unificação e carreira única das polícias. A polícia está acuada ou está muito na reativa? Então, aí são duas coisas, porque uma coisa são os oficiais, são os delegados, outra coisa são as categorias de base. Há uma divisão interna muito grande, inclusive há um abismo salarial que é inexplicável entre as categorias de base e as categorias que dirigem as polícias. Não é isso? Então, ali há uma divisão. E, nesse sentido, as categorias de base elas estão acuadas, sim. Porque, veja, se eles erram, dependendo da cobertura da mídia, com quem se cometeu o erro, etc., e eu não estou justificando, eu estou explicando. Eles têm o ônus. Quando alguma coisa dá certo, são exatamente os dirigentes tipo de que têm o bônus. É. Então, eles têm sempre o ônus, enquanto que os dirigentes têm sempre o bônus e espremem, literalmente, e fazem um conjunto de coações para que essas pessoas possam operar como elas não aprenderam a fazer. Essas categorias de base, a polícia militar, que faz policiamento ostensivo, o que ela aprende é a ser militar, é a lidar militarmente com conflitos. A forma militar de lidar com conflitos é eliminar outro. Não é isso? Então, diferentemente daquilo que se entende em uma sociedade em que... Mediação, negociação. Exatamente. Uma boa parte dos problemas é mediação de conflitos, é lidar com conflitos. E aqui não está dizendo que a polícia não deva se defender. Nada disso. Os policiais têm tantos direitos humanos, direito à vida. Sim, não óbvio. Há um equívoco brutal em entender, inclusive por parte do jornalismo policial, que direitos humanos são direitos de bandidos. Não é verdade. Direitos humanos é direito à vida e direito a condições humanas de vida para todos. Não é isso? Agora, para isso, precisamos que os policiais entendam que eles são também, como se costuma dizer, sujeitos de direitos. E aí, nesse aspecto, sim, há uma cisão no interior das próprias polícias. Bom, nós fazemos mais um intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando sobre propostas, sobre o que pode dar certo, o que vem sendo discutido, falando um pouco mais sobre essa PEC, enfim, eu converso hoje com o sociólogo Pedro Baudet. Até já.